A gente vai estar vendo dos versículos 15 ao 20. Não sei se a gente vai chegar ao 20 ou 21. Provavelmente a gente pare no 19. Então vamos lá, começando no versículo 15. Marcos 15, começando no versículo 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. A gente agradece por essa manhã tão preciosa, poder estar reunido, Senhor, ser chamado para fora desse mundo e fazer parte da sua igreja, da sua noiva, Senhor. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos purifique através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Como cantamos aqui, Senhor, glória ao teu nome, só lhe deu glória, glória somente a ti, Senhor. Amém. O Senhor seja exaltado no nosso meio, seja no nosso louvar, no nosso orar, no nosso conversar, no nosso estudar a sua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós. Peço, Senhor, abra os nossos olhos, estampe os nossos ouvidos, Senhor, para ver a sua glória nessa passagem que é tão magnífica, Senhor. Me capacita, não sei nem como pregar isso daqui, Senhor. Que o Senhor me ajude a não atrapalhar o que está escrito aqui, Senhor. Amém, Senhor. Concede graça, Senhor, a mim, eu peço. Nós te amamos, é por isso que a gente está aqui nessa manhã, Senhor. E a única razão é porque a gente te ama. Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês puderem ficar com o dedo em Marcos 15 e abrir em 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 1, desculpa, não 7, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Começando no versículo 17. Paulo diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É interessantíssima essa passagem que Paulo mostra que só tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Só tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Está no versículo 18. São os que estão perecendo
estão caminhando para o inferno e que estão sendo salvos. Então só tem dois tipos de pessoas, não tem um intermediário. Tem os que estão caminhando para o inferno e que estão caminhando para a salvação. E o grande diferencial é como que eles veem a mensagem da cruz. Para os que estão perecendo, a mensagem da cruz é o quê? Loucura. A cruz é fraqueza. A cruz é uma coisa bárbara. Jamais um salvador, é um escândalo, jamais um salvador ia morrer numa cruz. E Paulo menciona a palavra loucura, você vê aí no versículo 18, versículo 20, versículo 21, 23, 25, 27, loucura. Moriá, a palavra. Onde a palavra em inglês você tira moron, idiota, imbecil. Então, para essas pessoas que estão perecendo, a cruz, a mensagem da cruz de Cristo crucificado, para eles é uma coisa imbecil. Por mais que eles aparentem um certo respeito, para eles é coisa de louco, é coisa de débil mental, essa é a palavra. É uma coisa idiota. Sendo que a cruz é, na verdade, a sabedoria e o poder de Deus. Na cruz que é manifestado todo o poder, toda a sabedoria de Deus, mas essas pessoas que estão perecendo veem a cruz como o quê? Uma coisa de débil mental. Podem até aparentar um certo respeito pela cruz, mas na verdade, o que a Bíblia diz, eles veem a cruz como algo retardado. Só uma pessoa retardada para crer que Deus ia mandar, ia fazer homem, encarnar e morrer pelos nossos pecados sendo crucificado. Isso aí é coisa de louco para eles. Então, e daí do outro lado você tem os que estão sendo salvos. E os que estão sendo salvos veem a cruz, a mensagem da cruz, como que? Realmente a sabedoria de Deus, o poder de Deus. E até isso é muito interessante. Você começar a pegar do versículo 26 até o versículo 30, você vai ver quantas vezes vai falar, e ele escolheu, ele escolheu, ele escolheu. Mostrando que até para a gente ver o poder e a sabedoria de Deus na cruz, a gente precisa da graça dele. Então só tem dois tipos de pessoas, os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. E o alicerce, o que direciona, o que está levando cada um para esses dois caminhos, é o entendimento da cruz. O entendimento da cruz. Paulo diz que a cruz é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é onde Deus se revela. Acima de tudo é onde Deus revela a pecaminosidade do homem na cruz. Quão incapaz é o homem de se salvar, está ali na cruz. Quão santo é Deus, está ali na cruz. Ele julga o pecado, ele condena o pecado, por isso você precisa da cruz, para receber a ira de Deus sobre o pecado. É ali que ele se separa do Filho para mostrar a santidade dele. Na cruz você vê a misericórdia, o amor, a graça, a ira de Deus. Por isso que a cruz é a sabedoria de Deus, onde ele revela o poder dele. As pessoas não veem isso. As pessoas veem como loucura. Mas não, a cruz é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. É o Deus que estava tão distante, agora ele se aproxima do homem. A gente era inimigo, a gente tinha inimizade um com o outro. E através da cruz, você é reconciliado com Deus. Não só reconciliado, você é adotado por Deus. Então essa é a grande diferença. É na cruz que a gente vê realmente o estado do homem, a incapacidade do homem de se salvar. Quão radical foi a queda nossa. Então a cruz é realmente a sabedoria de Deus, o poder de Deus. É ali que ele revela toda a santidade, a glória, a misericórdia, a graça, o amor dele está ali na cruz. J.C. Ryle, ele fala assim, eu acho de extrema importância as palavras dele. Saberia eu quanto o pecado é depravado e abominável na visão de Deus? Onde posso ver isso de forma mais evidente? Deveria eu voltar à história do dilúvio e ler como o pecado afogou o mundo? Deveria eu ir à praia do Mar Morto e descobrir qual pecado provocou Sodoma e Gomorra? Deveria eu voltar aos judeus sem rumo e ver como o pecado os espalhou pela face da terra? Não. Posso encontrar uma prova ainda mais clara. Eu olho para o que aconteceu no Calvário. Lá eu vejo que o pecado é tão obscuro e condenável que nada, a não ser o sangue do Filho de Deus, poderia lavá-lo.
Lá eu vejo que o pecado me separou tanto do meu santo Criador, que nem mesmo os anjos no céu poderiam fazer a paz entre nós. Nada poderia nos reconciliar, apenas a morte de Cristo. Ah, se eu escutasse a conversa miserável do homem orgulhoso, poderia imaginar, talvez, que o pecado não fosse tão pecaminoso. Mas não posso pensar tão pouco sobre ele quando olho para o Calvário. É para lá que a gente está indo, para o Calvário agora. De uma forma toda especial em Marcos. Marcos é o evangelho mais curto, é o mais direto, né, na paixão de Cristo, é o mais centralizado, ele quer levar logo para esse acontecimento, que é o acontecimento mais importante na história da humanidade. E agora a gente está chegando como nunca visto antes. Jesus a ponto de ir para o Calvário. E ali a gente vê quão abominável é o pecado. Quão separado a gente estava de Deus. Então a gente começa agora aqui no capítulo 15, do versículo 15 ao 20, uma preparação oficial. Agora é oficial. Jesus já tinha preparado, ele já tinha falado que ia acontecer, mas agora começa de forma oficial. É decretado pelo governante romano. Vai acontecer. Para os judeus, isso daqui é só o fim de um blasfemador. Vai acabar com esse blasfemador. Para os romanos é só o fim de um lunático. Vamos acabar com a alegria desse louco. Mas para Deus esse é o começo de um reinado. Está começando aqui o processo de entronizar o Filho. A minha oração é que o Senhor dê olhos para a gente poder ver a beleza. Eu peço graça para não atrapalhar, que eu não sei nem como pregar isso daqui. Que sua mente esteja fora do almoço de domingo, do que vai acontecer depois do culto. Peço que o celular seja desligado. Amém? Vamos lá, vamos só contextualizar e a gente já entra de volta aqui. A gente viu a semana passada, do versículo 6 ao 15, o que os judeus conseguiram, o que tanto eles queriam. O que é? A condenação de Jesus oficial. Era o que eles tanto queriam, agora eles conseguiram. Que Jesus vai ser crucificado. E o foco principal nosso, semana passada, foi a depravação do homem, de um ângulo, de uma perspectiva judaica. Como até o homem mais religioso, sem a graça de Deus, é na verdade o homem mais depravado. Foi isso que a gente focou a semana passada, de como que esses judeus viram Jesus fazendo milagres, curando, ensinando, vivendo em santidade. Mesmo assim, o que eles fizeram? A gente não quer a luz do Evangelho. Exatamente o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Estão cegos, eles não querem, não conseguem, não querem e não conseguem ver a luz da glória de Deus na face de Cristo. Então a gente viu a semana passada a depravação dos judeus. Então eles querem Jesus crucificado, e Pilatos acha o quê? Se ele oferecer o Evangelho, as pessoas vão aceitar o Evangelho. É isso que ele acha. Então ele oferece. Olha só, tem duas pessoas aqui. Tem Jesus e Barrabás. Barrabás, esse homem totalmente depravado, é um perigo para a sociedade, é um bandido, é um revolucionário, é um assassino. E você tem Jesus, esse homem da Galileia, que veio ensinando a amar os seus inimigos, providenciando comida. Na mente de Pilatos, é lógico que o povo vai escolher o quê? Jesus. Porque Barrabás pode trazer uma profunda revolução ali em Jerusalém. Se ele continuar o que ele está fazendo, os romanos podem entrar e destruir. Então, para Pilatos é bem simples. Eles vão escolher Jesus para ser solto. Então, isso que ele faz, olha, quem que vocês querem? Jesus ou Barrabás? A gente vê que Pilatos não tinha conhecimento algum da depravação do homem, o que Paulo fala em Romanos 3, começando no versículo 9, que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Pilatos não entende porque ele é parte dessa massa. É lógico que ele não vai entender a depravação do homem. Nem ele mesmo quer
seguia Jesus, então mostra realmente o estado dele. Então ele faz oferta e as pessoas querem o quê? A gente quer Barrabás solto. E a gente quer Jesus crucificado. É isso que eles querem. Versículo 15, Marcos 15, versículo 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então agora entra a outra parte, isso que a gente vai começar a ver. O primeiro foco foi os judeus, a depravação dos judeus. E agora a gente vai ver a depravação dos gentios. Bem parecido com o que Paulo faz em Romanos de 1 a 3. Ali ele só inverte. Primeiro são os gentios e depois os judeus. E aqui não, a gente vê os judeus e os gentios. Todos eles totalmente depravados. É o que ele fala, Romanos 3, 9. Tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Exatamente isso que a gente vê. Os judeus primeiro, crucificam. E agora a gente vai ver os gentios, açoitando, zombando, ridicularizando, humilhando o Senhor Jesus. E por mais triste que seja toda essa cena, que a gente sempre tem, o que a gente tanto tem focado aqui, a soberania de Deus sobre cada detalhe. Sobre cada detalhe está a mão de Deus ali. Mais terrível que tudo pareça, a gente precisa lembrar que isso não foi um acidente. Não, Deus já tinha estabelecido tudo isso. Vamos lá, Marcos 15, versículos 16 ao 20. Duas palavrinhas antes da gente entrar. A primeira é que isso daqui é uma paródia. Tá? Uma paródia. Vou ler para você a definição de paródia. Uma imitação burlesca, irônica, uma imitação que possui efeito cômico, utilizando a ironia e o deboche. E é exatamente isso que eles estão fazendo com Jesus. É uma paródia isso. De quando César, de quando os reis eram entronizados. Os reis recebiam um manto roxo, os reis recebiam uma coroa, os reis recebiam um cetro. É isso que eles estão fazendo aqui, ridicularizando Jesus. É por isso que é uma paródia. Uma paródia da entronização que era costume na época. Ah, você é o rei dos judeus? Então vem cá, vamos fazer você um rei aqui. Então é realmente só zombando de Jesus. E para eles só estão realmente humilhando a Jesus, só estão preparando ele para a cruz, é isso que eles estão vendo. Essa é a mente deles. A gente só está preparando Jesus para a cruz. Mal sabem eles que o Senhor Deus está preparando Jesus para o trono. Então você tem esses homens zombando, rindo de Jesus, humilhando eles, fazendo uma paródia de Jesus. Só que você pega o Salmo 2. O Salmo 2 o que diz? Por quê? Por que se amontinam os povos? Por que tramam contra o ungido do Senhor? E fala o quê? Deus está no seu trono. E o que ele está fazendo? Rindo, zombando deles. Então eles estão fazendo uma paródia. Mal sabem eles que há uma paródia por detrás da paródia deles. E que é Deus programando tudo isso. Usando eles para cumprir o que ele tanto quer. Eu fiz uma palavra, entronificação. Vai falar, mas não existe. É uma mistura de entronização com crucificação. Porque aos olhos desses homens perversos, isso daí vai ser só uma crucificação. Mas aos olhos de Deus, isso daqui é o quê? A entronização. É o processo de entronizar o Filho. Amém? Então, eu dividi o estudo. Então, a preparação vai ser o açoite, versículo 15. Os espectadores zombadores, versículo 16. O manto, versículo 17, parte A. A coroa, versículo 17b. E a saudação, versículos 18 e 19. Então vamos lá, Marcos 15. Agora a gente entra, se o Senhor permitir. Vamos lá. Começando no versículo 15, a preparação. Versículo 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Pilatos, na consciência dele, ele sabia que Jesus era inocente. Se não bastasse só Pilatos, quem mais falou que ele era inocente? A esposa dele. Não só a esposa dele, Herodes. Então você tem 3 testemunhos falando que Jesus é inocente. E mesmo assim,
Pilatos está instável. Por quê? Porque ele é um homem sem princípios, ele não é enraizado em princípios, ele não fala, eu vou fazer a verdade, não importa o que acontecer. Não, ele é um homem sem princípios. Então ele entra numa crise entre a consciência dele e a carreira dele. Ele está numa crise entre a verdade e a vergonha que ele vai passar. Então, o que ele faz? Desejando agradar a multidão. Aquilo que eu falei semana passada. Tudo que começa assim acaba em tragédia. A pior coisa que você queira ter é uma pessoa que tenta agradar a homens. É a pior coisa que tem. Paulo diz em Gálatas 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo, escravo de Cristo. Mas Pilatos não é um escravo de Cristo. Ele é um escravo do pecado. Ele é um escravo do diabo. Então o que ele faz? Pilatos, versículo 15, soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Doce e amarga cena. Você tem Jesus e Barrabás. Jesus é condenado, Barrabás é liberado. Jesus é amaldiçoado, Barrabás é abençoado. O Filho de Deus vai, Filho do Pai, vai para a cruz, e o filho de um pai é solto. É realmente uma das cenas mais doces e mais amargas de toda a Bíblia. Essa troca. Não só a troca, olha o versículo 15, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Essa é a punição para rebelde. Essa é a punição que pessoas que proclamavam ser Césares, reis, recebiam. Se você não tinha a cidadania romana, era a cruz para você. Então é isso que vai acontecer com Jesus. Rebeldes vão para a cruz. E essa é a pior morte que alguém poderia experimentar. É a pior morte. Era dito na época que quem morria na cruz morria às 1000 mortes. Joséfo, olha o que Joséfo, Josifas, o historiador judeu fala. A crucificação é a mais cruel, humilhante e miserável das mortes. Escreveu logo ali no tempo de Jesus. Seneca, numa carta para Lucílio, ele argumenta que é preferível o suicídio ao destino cruel de ser posto na cruz. É a pior coisa que poderia acontecer para alguém, é ser pendurado numa cruz. As pessoas não queriam nem mencionar a cruz. Não era nem mencionado. É por isso que os relatos são poucos, são diretos nos evangelhos, porque as pessoas já sabiam como que era o processo da crucificação. Algumas pessoas falam, a Bíblia não vai em detalhes, porque não está focando nos sofrimentos físicos. Não! Ela não vai em detalhes porque as pessoas já sabiam, só a palavra cruz, o que ia significar, qual que era o processo todo por detrás dele. Eles sabiam. Então ele começa o processo, esse aqui é o primeiro passo, olha lá, mandou açoitar Jesus. Esse é o primeiro passo na crucificação. Você vai ser crucificado, então primeiro você vai ser açoitado. Flagelo, esse é o grego, flagelo é o latim. Outra palavra usada por Jesus é uma palavra grega, mastigo. Da onde a gente tira o quê? Mastigar. Porque era realmente uma mastigação do corpo. Era destruído o corpo. Então Jesus está aqui, mandou açoitar Jesus. Então o processo era basicamente isso. Era um pedaço de pau, com algumas faixas de couro, às vezes 3 tiras de couro compridas. E na ponta dessas tiras de couro, geralmente eles colocavam um pedaço de osso, um pedaço de pedra, um pedaço de metal. E o homem era despido de suas roupas, e ele era preso sempre com as mãos para cima da cabeça. Então, varia, você não tem um só método. Às vezes o cara ficava assim, às vezes ele ficava de cócoras, às vezes ele ficava assim, às vezes ele ficava deitado numa mesa, aberto, e daí eles começavam a açoitar com aquilo ali. E começa a dar batida. O que começa a fazer? A pele começa a sair. O que acontece? A carne começa a sair.
E o cara vira nada mais do que uma piscina de sangue ali, com carne no chão. Você já viu uma fratura exposta, um atropelamento, você vai ver que tem pedaço de carne, era mais ou menos isso que acontecia. Um médico legista americano, católico, Frederick Zugby, dizem que ele é um dos mais conceituados peritos criminais em todo o mundo, professor da Universidade de Colômbia. Ele fez um estudo espetacular sobre isso, a morte de Jesus. Eu vou citar aqui o que fala dele, a revista Época. Para descrever com precisão os ferimentos causados pelo açoite, Zugby pesquisou os tipos de chicote que eram usados no flagelo dos condenados. Em geral, eles tinham 3 tiras e cada uma possuía na ponta pedaços de ossos de carneiro ou outros objetos pontiagudos. A conclusão é que Jesus Cristo recebeu 39 chibatadas, previsto na lei mosaica, o que equivale na prática a 117 golpes, já que o chicote tinha 3 pontas. As consequências médicas de uma surra tão violenta são hemorragias, acúmulo de sangue líquido nos pulmões e possível laceração do baço e no fígado. Porque se a pessoa está presa aqui, o chicote prega todo aqui, do pescoço para baixo. A vítima também sofre tremores e desmaios. A vítima era reduzida a uma massa de carne, exaurida e destroçada, ansiando por água, diz o legista. Só que o problema é que ele cita aqui, Cristo recebeu 39 chibatadas. O problema é o quê? Que esses soldados não são judeus. Então eles não têm um limite. Na lei mosaica tinha um limite de 39 chibatadas, mas eles não têm lei nenhuma. Então eles não têm um limite de chibatada. Eles dão o quanto eles acharem que precisam dar. Um outro médico, Dr. Richard Butcher, a perda de sangue no açoitamento determinava frequentemente quanto tempo levaria para a pessoa crucificada morrer na cruz. O fato de Jesus não conseguir levar o pedaço de sua cruz e ter morrido em 6 horas indicam que o açoitamento dele foi severo. Engraçado, essa semana ainda fui na casa de um casal, amigo nosso, e estava passando o filme A Paixão de Cristo. Eu realmente não gosto de assistir o filme porque eu não quero ver a imagem daquela pessoa como Jesus. Acho que se Deus quisesse que a gente visse Jesus, Ele tinha criado a filmadora na época. É para a gente ouvir. É por isso que eu não gosto do filme Jesus. Eu não gosto de ficar com a imagem daquele cara como Jesus. Para mim isso aí não faz cabimento. Então eu estava passando, eu lembro, esse casal não é cristão, eles falaram, nossa, mas eu cheguei depois do açoitamento na casa deles. Eles falaram, nossa, estava no Telecine, estava passando, está passando ainda. Nossa, foi terrível o que eles fizeram aqui no filme, como eles mostram o açoite. Eles perguntaram, será que foi assim? Eu falei, não, foi pior. Foi pior. No filme eles não mostram como foi realmente. É muito pior a cena. Ah, não, o filme é muito mais violento. Eu não vou argumentar. Mas é realmente muito pior. É o que fala aqui. Esse é o primeiro passo para a crucificação. É para acelerar, eles faziam isso realmente para acelerar o processo da morte na cruz. Mas até sobre os braços dele está a mão do Senhor. Porque ele não vai morrer açoitado, ele vai morrer o quê? Crucificado. Então até sobre isso está a mão do Senhor, resolvendo quantos açoites ele vai receber. Então essa é a cena. Jesus está nu na frente das pessoas, sendo açoitado. Acabou o processo ali. O que Pilatos faz? Versículo 15. E o entregou para ser crucificado. E essa palavra é de extrema importância, a gente já viu várias vezes. Paradidomia, ser entregue. Ser entregue. É essa palavra que Paulo usa em Romanos 1, que Deus entregou o homem aos seus pecados. Essa palavra é usada para Deus entregando uma nação a julgamento. Exatamente isso. Jesus foi entregue para ser crucificado. E aqui é Pilatos entregando Jesus, passando ele para os soldados. Essa é a cena, é Pilatos entregando. Mas Pilatos é um mero personagem aqui. Você tem o diretor de toda a trama. Então o diretor que está entregando realmente quem que é? Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, na verdade, é Jesus se entregando, Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela. Ele se entregou. Você tem a imagem de Pilatos, mas é superficial. Jesus está se entregando.
Ou Romanos 8,32, falando do Pai. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele de graça, todas as coisas. Toda a Trindade aqui por detrás. Eles são os diretores de toda essa trama. Entregando o Filho para receber a ira de Deus. Essa é a cena. Então, Jesus está ali, todo ensanguentado, muito sangue, porque precisa de sangue. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão, perdão. Então tem muito sangue. É muita gente, é muito pecado. E nenhuma gota foi desperdiçada daquele sangue. Versículo 16, os espectadores, os zombadores. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Então eles saem da onde eles estavam, que era uma parte mais exterior do palácio, onde havia ali o açoite, onde Pilatos vinha até uma janela, e agora ele é levado para dentro, já que ele vai ser crucificado, agora está aqui, ele é passado para os guardas cuidarem dele. Então essa é realmente uma cena de Jesus sozinho nas mãos de quem? Dos gentios, dos homens perversos, que é realmente um símbolo da ira de Deus. Juízes 2,14, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores. Salmo 78. Então essa é a cena, Jesus agora entregue nas mãos de homens perversos, recebendo a ira de Deus. E diz ali, versículo 16, e reuniram toda a tropa. Uma legião era composta de quantos soldados? 6.000. Isso? 6.000 soldados. Então, ali a tropa, a palavra tropa, espeira, que é o mesmo que o coorte. O coorte era 600 soldados. Então você tinha 10 coortes formando uma legião romana. Então é mais ou menos isso. Tem por volta de 600 soldados. Não exatamente, mas por volta disso. E France, no seu comentário, ele fala assim, em Judeia, nesse período do ano, o prefeito não tinha à sua disposição tropas legionárias romanas, mas guardas trazidos das áreas vizinhas não judaicas. No caso de Pilatos, a maioria das tropas vinha de Cesareia e Samaria. A probabilidade de um preconceito anti-judeu entre tais forças é ainda maior do que seria se fosse com soldados romanos. Quer dizer o quê? Se fosse só soldado romano, ia ser até mais leve. Mas já que você inclui aí samaritano, pessoa de Cesareia, e que tinha aquela birra com o judeu, aumenta ainda mais o ódio, a ira, a vontade de bater, a vontade de espancar. Então esse é o show. Então eles estão todos ali dentro do palácio, que era para ser um lugar de justiça estabelecido por Deus, mas aquilo virou o quê? Um espetáculo. Um espetáculo de injustiça, um espetáculo de violência. Você tem todos esses soldados reunidos ali para assistir. É como chama o pessoal, vem cá, chegou um aqui, para a gente brincar com ele. E era isso que eles faziam, eles brincavam com essas pessoas. Tem relatos históricos que eles acharam, eles faziam jogos no chão, eles desenhavam no chão e depois brincavam com essas pessoas que se proclamavam rei. Então eles faziam desenhos no chão, eles tinham como um dado que eles iam jogando e a pessoa tinha que ir andando e cada lugar que ela parava eles faziam o quê? Uma brincadeira violenta. Então era costume, principalmente em Jerusalém. Então está aí todo mundo assistindo Jesus. Versículo 17. A paródia vai começar. Olha lá. Vestiram-no com um manto de púrpura. É a grande zombaria. Tá? Agora começa a humilhação. Começa a paródia. Começa a brincar. Você é rei, então vamos fazer você um rei aqui. Isso vai começar aqui. Mateus 27, 28 é importante, que é o relato paralelo. E Mateus só traz mais um detalhe que eu acho de extrema importância, ao colocar um manto em Jesus. Mateus 27, 28 diz assim: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Então agora eles tiram a roupa de Jesus, não para açoitar, mas para quê? Humilhar. Então, eles tiram a roupa de Jesus como um sinal de humilhação. Ficar nu. E quando que nudez
virou um sinal de vergonha? Na queda do homem. Gênesis 2:25 diz que o homem e a mulher estavam nus e eles não tinham o quê? Vergonha. Mas depois da queda, o que acontece? Os olhos deles foram abertos, eles viram que eles estavam nus, e o que eles fazem? Se escondem, produzem vestes para ele. Então, com a queda do homem, uma das maldições é a vergonha, a nudez. E aqui você tem Jesus totalmente nu, tomando sobre si toda a maldição, toda a humilhação. A única coisa material que ele tinha era a veste dele. Todo mundo já tinha abandonado ele. E até isso eles tiram de Jesus. E diz aí, voltando para Marcos 15, versículo 17: vestiram-lhe com um manto de púrpura. Mas Mateus fala que era um manto vermelho. A palavra grega, pórfura, era usada para todos esses tipos de cores. O comentário diz assim: muitos no mundo antigo chamavam de roxo qualquer cor que tinha uma mistura de vermelho. Por isso, muitas vezes, as diferentes cores tinham uma só palavra. Se você pensar que o manto vermelho que o soldado jogou sobre ele também já estava usado, velho, descolorido, né? Tirado toda a cor por causa do sol, então aquele vermelho já está mais com cara de roxo. Tanto faz. As pessoas ficam procurando coisa para criticar. Olha, tem... Não, dá na mesma. É o foco eles colocando um manto sobre Jesus. Os reis, os governantes usavam o manto roxo, que era o sinal de um imperador, de um rei. É isso que eles estão fazendo com Jesus. Você é rei? Então vem cá, deixa eu pôr um manto sobre você, o seu manto imperial. Agora é um manto todo sujo, as costas dele, o corpo dele está todo o quê? Dilacerado. Eles só jogam aquilo sobre ele. Então essa é a cena, né? Por enquanto. Jesus, uma poça de sangue, carne saindo, e agora eles jogam um pano sujo de um outro soldado sobre ele. Não basta só o pano, né? Não basta só o manto. O que um rei, um César precisa ter? A coroa. Então é aqui, 17b. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Então, se olhar as moedas da antiguidade, elas têm a imagem de César, sempre com o Estéfanos, né? Com aquela coroa. É exatamente isso que eles vão fazer com Jesus. Mas não é uma coroa bonita, não é uma coroa gostosa de se usar. Com o que eles fazem? Com espinho. Então, muito além da humilhação, o que eles querem trazer? Dor sobre Jesus. Eu assisti um vídeo uns tempos atrás dos espinhos na região ali. Geralmente a gente só pensa em espinho de roseiro, né, os espinhos pequenos que a gente tem em mente. Mas naquela região ali você acha espinho de 15 centímetros. E facinho de você tecer uma coroa, fazer uma coroa com essas partes. Deve ser várias coisas, deve ter procurado ali, seja o que for, e fizeram. Então deve ter vários tipos de espinho. Mas tem espinho que chega a 15 centímetros se procurar, você vai ver. É isso que eles fazem. O Dr. Frederick, ele continua falando sobre a consequência do espinho. Ele fala assim: o que essa coroa provocou no organismo de Cristo? Os espinhos atingiram ramos de nervos que provocam dores lancinantes quando são irritados. A medicina explica o caso do nervo trigêmeo, na parte frontal do crânio, e do grande ramo occipital, na parte de trás. As dores do trigêmeo são descritas como as mais difíceis de suportar, e há casos nos quais nem a morfina consegue amenizá-la. Esse cara estudou, ele saiu atrás, plantou vários tipos de espinhos que eram dados ali na região, ele fez isso. É interessantíssimo, né, o estudo dele. Mas muito além do tipo de espinho, só da dor física, é o que o espinho representa. Quando que surgiu o espinho na Terra? Alguém lembra? Na queda. Gênesis 3:18. Quando que surgiu o espinho? Na queda do homem. Deus faz nascer espinho para quê? Para atrapalhar o trabalho do homem. Então é exatamente isso. Com a queda você tem o espinho. Mostrando o quê? Mais maldição que Jesus está tomando sobre si. O Senhor tem sobre si a maldição de Deus. Em sua cabeça estão os espinhos que simbolizam a aflição, dor e resultado do pecado. Matthew Henry, ele coloca assim: se formos um dia aflitos com um espinho em nossa carne, que isso seja o nosso conforto. O nosso sumo sacerdote
é tocado com os sentimentos das nossas enfermidades, pois ele sabe muito bem o que espinhos na carne representam. Agora ele já tem um manto, o rei já tem um manto. Também já tem o quê? A coroa de espinhos sobre a cabeça. Spurgeon fala assim, foi uma coroa de espinhos que transpassou sua fronte e lhe causou sofrimento e vergonha. Isso nos basta, a gente não precisa procurar saber que tipo de espinho foi. Nossa pergunta agora essa é a pergunta que todos nós aqui devemos fazer. O que vemos quando nossos olhos contemplam Jesus Cristo coroado de espinhos? O que você vê? Não só a coroa, o rei precisa do manto, ele precisa da coroa, ele precisa do quê? Do cetro. Marcos não relata, mas Mateus diz, Mateus 27, 29. Mateus 27, 29. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita. Essa é a imagem de reis, eles sempre tinham o quê? Um cetro de marfim, uma vara, simbolizando o domínio, o governo deles. É isso que eles colocam para Jesus. Então está aí, agora você já tem. A imagem, gente, é realmente de um débil mental. É isso que eles estão fazendo com Jesus. É por isso que Paulo fala que o quê? A mensagem da cruz é loucura, idiotice, porque a imagem aqui é de Jesus realmente um louco. E há relatos históricos que eles abusavam de pessoas com problemas mentais. Era normal naquela época eles abusarem fisicamente, emocionalmente de pessoas com problemas mentais. E é isso que eles estão fazendo com Jesus. Você é um louco. Então eles vestem Jesus como um louco. Você se acha um rei? Então você é um rei. Essa é a imagem de Jesus. Todo sangrando, aberto. E agora com uma capa na mão, uma coroa de espinho e um pedaço de pau na mão. O que é isso? Mostrando que ele é um retardado. É isso que eles estão fazendo de Jesus. Isso aqui é um louco. Vai ser tratado como louco. Os reis recebem também saudações. É isso que vai acontecer. Versículos 18 e 19. Jesus já está todo vestido de rei, agora falta a homenagem. Versículo 18. Começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Ave César. Ave César. Esse é o sentido da palavra. Era como eles saudavam César. Ave César. É isso que eles estão fazendo. E a zombaria não termina, olha lá. Ajoelhavam-se e lhes prestavam adoração. Você imaginar a cena? Eles se ajoelham, um por um, diante de Jesus, do sangue ali, estão zombando dele. Ave César, ave César. Olha, versículo 19. Batiam-lhe na cabeça com uma vara. A palavra batiam está no imperfeito, significando que era constantemente uma batida na cabeça dele. O que tinha na cabeça dele? Uma coroa de espinho. Então é isso que eles estão fazendo com Jesus. Então os espinhos começam a perfurar toda a pele. Qualquer soco, qualquer coisa que você pega aqui, o que acontece? Já abre, já sangra. Qualquer cortinho que você faz, qualquer batida já abre. Agora você imagina isso que estão fazendo com ele. Tiram a vara da mão dele e começam a bater na cabeça dele. Então você tem a imagem de Jesus, é o que? Da cabeça aos pés. O que ele está? Sofrendo, ensanguentado. Spurgeon fala assim, não havia nenhuma só parte de nossa humanidade sem pecado, e não deveria ter nenhuma parte de sua humanidade sem sofrimento. Se tivéssemos escapado em alguma medida da iniquidade, ele poderia ter escapado da dor nessa mesma medida. Porém, como levávamos o vestido sujo da transgressão, e ele nos cobria por completo, da cabeça aos pés, ele também deveria levar as vestes de vergonha e da burla, desde o alto da sua cabeça à planta de seus pés. Então, eles se aproximavam de Jesus em zombaria, se prostravam de joelho, falavam Ave César, uns batiam na cabeça dele. E o que fazia com o César? Geralmente você pegava a mão de César e o que você fazia? Beijava. O que eles fazem com Jesus? Cospem na cara dele. Cospem todo nele. De novo, cuspir. Isso aí é uma das formas mais antigas de insultar alguém. Então você tem todo tipo de insulto para com Jesus aqui. Se pegar a imagem, a gente vai encerrar aqui.
aquele que criou todas as coisas, aquele que estava sentado em glória, quando fez a criação do mundo, aquele que estava no seu trono. Agora ele desce, ele se esvazia de si mesmo. Ele está todo nu, aberto, como um louco, cuspido, arrebentado. Essa é a imagem de Jesus. Como alegar que vai ter um período de tribulação pior do que essa? Como você falar para mim, olha, vai ter um sacrilégio mais terrível do que esse? Como que o Filho de Deus, o Santo, está nesse estado? A gente conclui, ele vai parar por aqui. Algumas aplicações práticas de tudo isso daqui. Primeiro, o rei foi açoitado para que pelas suas pisaduras nós fôssemos o quê? Sarados. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, curados. Então, ele foi açoitado para que a gente fosse sarado, curado. O sangue derramado ali, todo aquele sangue derramado, para que nós fôssemos comprados. 1 Pedro 1, versículos 17 e 19. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, comprados da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. É isso que foi aquela poça de sangue, aquela piscina de sangue. O rei foi vestido com um manto sujo, desbotado, roxo, para que nós pudéssemos vestir o manto de santidade, o manto de justiça. Isaías 61:10. Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus. Por quê? Pois Ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. E você lê Apocalipse, os santos estão vestidos como? Em branco, em santidade. O manto foi jogado sobre ele, e essa é a cena. Esses soldados não sabiam nada do que eles estavam fazendo. É por isso que o Senhor zomba, o Senhor ri do trono dele. Porque é o Senhor que está fazendo uma paródia desses homens. Eles jogam aquele manto sujo sobre eles, que na verdade é a nossa injustiça sendo jogada sobre ele. Como a gente leu em Isaías hoje, no começo do culto. Nossos atos de justiça são o quê? Trapos de imundície. E a cena, gente, é do Antigo Testamento. É quando a mulher entrava em menstruação, ela usava um pano, não tinha absorvente. Exatamente isso. Os atos de justiça nossos são tão podres como aquele pano. Exatamente isso que fala. Nossos atos de justiça são podres. E isso que é jogado sobre Jesus. Para quê? Para a justiça dele ser imputada em nós. O rei foi coroado com espinhos, para que nós recebêssemos uma coroa de vida, de justiça e de glória. Segundo Timóteo 4:8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Tiago 1:12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu. 1 Pedro 5:4, Pedro falando para os presbíteros, e se aplica para todos. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então ele recebe uma coroa de espinho, para que a gente recebesse uma coroa de vida, de glória, de justiça. Sabe o que você vai fazer com essa coroa? Sabe o que você vai fazer com essa coroa?
vai jogar aos pés dele. Apocalipse 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Isso aqui é simbolizando todos os santos. 12 do Antigo, 12 do Novo, simbólico de todos os santos. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Versículo 10. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e o adoraram, aquele que vive para todos sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor Deus, é nosso. És digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. A justiça é dele. Ele é a vida e a glória é toda ele. Como que a gente vai manter a coroa na nossa cabeça? É dele. É dele. O rei recebeu um falso cetro para que nós pudéssemos receber um genuíno. Apocalipse 2, versículos 26 e 28. Para a gente poder reinar com ele. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. O rei foi zombado, ele foi chamado de rei dos judeus. Para quê? Para que a gente pudesse chamá-lo rei dos reis. Diante disso, diante de tudo isso, sofrimento, de toda a bênção por detrás disso, algumas questões surgem. Algumas perguntas têm que ser levantadas. Como continuar na mediocridade da vida cristã diante de tudo isso? Como continuar na mediocridade da nossa vida cristã? Mediocridade no servir, no dar, no evangelizar. Como não servir, como não pregar, como não ir, como não se abandonar, como não se negar e tomar a cruz diante de tudo isso daqui. Não só dos sofrimentos, mas das bênçãos que veio com o sofrimento. Como ser arrogante, como sair da igreja depois de uma palavra dessa e se achar superior às outras pessoas. Como que pode acontecer isso? A pessoa ouvir isso tudo que aconteceu, ver que é só a graça de Deus, a paixão de Deus, a misericórdia de Deus, e ainda sair daqui e se achar superior a alguém. Outra, como vangloriar na vida passada. Isso que eu vejo um monte de cristão. Fala do passado como se fosse uma beleza. Fala do estilo de vida que tinha como se fosse bonito. Antes de eu me converter, eu fazia isso. Como se fosse bonito. Se gabando do que fazia. Como se vangloriar disso? Como achar bonito isso? Quando Jesus teve que passar tudo isso. Por causa dos nossos pecados. Como? Como não vir celebrá-lo no dia dele? Como achar desculpas para não adorá-lo no dia dele, no dia do Senhor? Como? Como alegar cansaço para ler a palavra, para ler o Evangelho, para ler a Bíblia, para estar em oração, em comunhão com Ele, quando Ele passou tudo isso? Como que é sério isso? Como que a gente pode alegar essas coisas? Olha, hoje eu não vou ler a Bíblia, eu estou cansado, mas eu vou passar meu tempo em frente da TV e do computador, mas eu não vou me ajoelhar e orar e ler a palavra. Como? Como não sair daqui com o coração queimando para servir esse Senhor? Como não? Vou terminar citando dois teólogos. Primeiro é o Matthew Henry. Ele fala assim: aqueles que alegam serem cristãos, que professam aliança a Jesus, mas ao mesmo tempo se dedicam a servirem o mundo e os próprios prazeres, fazem de fato o mesmo que esses soldados fizeram, que se ajoelharam em zombaria e o abusaram com salve rei dos judeus. Aqueles que prostram os joelhos diante de Cristo, mas não prostram a alma. Aqueles que se aproximam de Jesus com seus lábios, mas os corações estão longe dele, colocam uma afronta diante de Jesus como esses soldados fizeram. E muito pior, o autor de Hebreus fala. Spurgeon, a gente vai encerrar aqui. Esses soldados colocaram uma coroa na cabeça de Cristo, porém não estavam manifestando sua intenção de que fosse rei.
Eles puseram um cetro em sua mão, porém não era valiosa a vara de marfim que significava poder real. Era só uma cana fina e frágil. Com isso, nos lembram que Cristo é escarnecido por professantes insinceros. Ó vocês que não lhe amam no profundo de suas almas, vocês são os que zombam dele. Porém perguntarão, em que falhei em coroar-lhe? Por acaso não me uni à igreja? Por acaso não professei que sou crente? Ó, porém, se seus corações não são retos dentro de vocês, unicamente lhe coroaram de espinhos. Se não lhe entregaram sua própria alma, lançaram um cetro de cana em suas mãos, em terrível escárnio. Sua própria religião zomba dele, suas profissões mentirosas são um escárnio. Como poder dizer que o ama quando seu coração não está com ele? Se ele é seu Deus, sirva-lhe. Se ele é rei, obedece-lhe. Se não é nada disso, então não professe ser cristão. Seja honesto e não traga nenhuma coroa, se não lhe aceita como rei. Que necessidade há para que o insulte de novo com um domínio nominal, com uma homenagem falsa e um suposto serviço? Ele continua. Quem busca comodidade quando viu ao Senhor Cristo? Se Cristo leva uma coroa de espinhos, ambicionaremos uma coroa de ouro? Por que haveríamos de reclinarmos em amplos leitos quando Jesus pende de uma cruz? Por que esses delicados vestidos quando ele está nu? Por que esses luxos quando ele está sendo tratado barbaramente? Dessa forma, a coroa de espinhos nos cura imediatamente da vanglória do mundo e do nosso próprio amor egoísta à comodidade. Ele encerra assim. Com que haveríamos de coroar-lhe? Venham, teçamos conjuntamente nossos louvores e usemos nossas lágrimas como pérolas e nosso amor como ouro. Brilharão como diamantes em sua estima, pois ele ama o arrependimento e ama a fé. Façamos nessa manhã uma grinalda com nossos louvores e o coroemos como o laureado de graça. Esse dia em que ressuscitou dos mortos, o glorifiquemos. Ó, que recebamos graça para fazê-lo com o coração, e logo em nossa vida, e logo com nossa língua, para que louvemos eternamente a quem submeteu sua cabeça à vergonha por nós.